Trabalho e energia, aula 6. Nesta aula a gente vai apresentar o conceito de rendimento. Beleza, pessoal? Então olha só. Na tela nós temos uma pessoa que puxa por meio de um fio ideal de massa desprezível e inextensível, quer dizer, ele não deforma, também por meio de uma polia ideal sem atrito e fixa, um corpo de massa 50 kg. Então vamos lá, a pessoa está puxando, certo? Aqui, ó, nesse ponto de aplicação, um corpo de massa 50 kg. Ele está usando um fio ideal e uma polia ideal. O deslocamento, pessoal, é de 2 metros e neste contexto vamos considerar que a carga sobe com velocidade constante, tá certo? Então a gente, na verdade, está analisando dois instantes distintos. Um instante inicial, esse instante inicial aqui, este instante final, e neste intervalo de tempo vamos considerar que o corpo se move com velocidade constante. Beleza. Lembrando que uma polia fixa como essa, a força não é dividida, tá? Isso é importante. Eu já falei, não custa repetir. Vamos dar uma olhada no diagrama de forças do corpo. Neste caso, atuam as forças peso e a força de tração. Então, como a velocidade do corpo é constante, pessoal, a força resultante é nula. Consequentemente, o módulo da força de tração é igual ao módulo da força peso. Bem, pessoal, o trabalho realizado pela força F, lembrando que a força F é aplicada pela pessoa, tá? Volta para cá. O trabalho realizado pela força F sobre o corpo de massa 50 kg é o produto do módulo da força pelo deslocamento. E por que eu coloquei mg aqui e h? Isso a gente já viu, é o trabalho da força peso. Pois é, pessoal, mas acontece que o módulo da força F é igual a quem? É igual ao módulo da força peso. E o deslocamento do ponto de aplicação da força, ó, que inicialmente o ponto de aplicação da força estava aqui, neste intervalo de tempo, tá? Neste processo aí que a gente está estudando, o ponto de aplicação da força, né, se moveu para cá. E esse deslocamento é de 2 metros, que obviamente é igual a esse deslocamento vertical, porque aqui não tem uma polia fixa, tá? Então, para uma polia fixa, esses deslocamentos aqui são absolutamente iguais. Tá? Tranquilo? Então, quem vai ser o trabalho da força F? Vai ser o produto do módulo, né, da magnitude da força F, que é igual a força peso no caso, vezes esse deslocamento, que é igual ao deslocamento vertical. Então, aqui eu tenho um deslocamento que geralmente a gente chama de ΔX, aqui eu chamo de ΔY ou H, mas no caso eu estou colocando o H aqui para explicitar que é o deslocamento desse corpo. Então, está aqui, o trabalho da força F é igual a mgh, beleza. Então, substituindo os valores, 50 vezes 10 vezes 2, eu tenho um trabalho de 1000 joules. Espera aí. Este é o trabalho realizado pela força F para erguer esse corpo, tá, de uma altura aqui 0 até uma altura de 2 metros, quer dizer, para produzir neste corpo um deslocamento de 2 metros com velocidade constante. Mas preste atenção, esse corpo ganhou energia potencial gravitacional. Nessa posição inicial, a energia potencial gravitacional do corpo era 0 e agora não. Agora esse corpo tem uma energia potencial gravitacional, tá certo? Que é exatamente igual ao trabalho realizado pela força F. Beleza. A pergunta é o seguinte: a pessoa realizou um trabalho. E este trabalho ficou armazenado no sistema como energia potencial gravitacional, devido à massa do corpo e à altura de 2 metros. Massa, isso a gente já falou. A questão é, de onde veio a energia para que a pessoa realizasse esse trabalho? A energia não é criada, pessoal, então ela veio de algum lugar, tá certo? Então, de forma bem reduzida, tá? Nem é um resumo, é uma redução, essa energia vem de um complexo processo que envolve alimentação, digestão e disponibilização de energia como energia potencial química para a realização de atividades físicas diversas, ok? Porém, pessoal, durante qualquer ação muscular, tá? Você vai fazer força, você vai puxar, vai empurrar, vai segurar, sempre vai ocorrer o quê? Atrito entre as fibras musculares, o que gera dissipação de energia em forma de calor, principalmente. Maiores detalhes no segundo ano no curso de termodinâmica. Vamos em frente. Então, olha só, eu tenho aqui um conceito novo, energia total. O que é energia total? É de fato o trabalho, a energia que essa pessoa gastou, É de fato a energia que essa pessoa gastou para realizar esse trabalho. O trabalho é o produto da força pelo deslocamento.
Então a energia total é toda a energia potencial química, digamos assim, que essa pessoa utilizou para realizar esse trabalho. Como tem dissipação, pessoal, então a energia total ela vai ser maior do que o trabalho útil. O que é o trabalho útil? É o trabalho que a gente calcula por meio da energia mecânica. Então, força vezes deslocamento, variação de energia cinética. Isso vai me dar o trabalho útil, o trabalho que de fato foi realizado sobre um corpo, considerando o contexto da energia mecânica. Então, a energia total envolve outras coisas, que não é energia mecânica, tá? Eu já acabei de falar que essa energia total está associada à energia potencial química. Então, a pessoa gastou uma energia maior do que o trabalho que de fato foi realizado. E é aqui que entra o conceito de rendimento, como sendo a razão entre o trabalho útil, o trabalho que de fato foi realizado, aquele que a gente pode calcular por meio de força vezes deslocamento ou variação de energia cinética, e o trabalho total. Então, o rendimento é a razão entre o trabalho útil e a energia total. Acabei de falar de trabalho total. É energia total, tá certo? Vou repetir, o rendimento, que é representado aqui por essa letra N, é igual à razão entre o trabalho útil e a energia total. Vamos detalhar um pouquinho esses caras aí. Antes de detalhar, só outra informação. Como é que eu calculo a energia total? Volta aqui. Se eu quiser a energia total, pessoal, essa energia total vem para o lado esquerdo multiplicando, o N vem para o lado direito dividindo, então eu posso calcular a energia total como sendo a razão entre o trabalho útil e o rendimento. A gente vai precisar dessa expressãozinha para os nossos exercícios. Agora sim o detalhamento. Então vamos lá. Rendimento, representado pela letra N, é a razão entre o trabalho útil e a energia total. O rendimento, pessoal, ele é dado em porcentagem, tá certo? Então, eu tenho aqui joule no numerador, eu tenho joule no denominador. No final das contas, o rendimento não tem unidade, tá? Por isso que ele vai ser dado aqui em porcentagem. Pode não ser em porcentagem, mas geralmente é. E a energia total, acabei de falar para vocês, é trabalho útil sobre rendimento. Então, vamos um exemplo. Eu quero calcular o rendimento neste exemplo que a gente acabou de ver. O trabalho útil, a gente determinou, é 1000 joules. A energia total, eu peguei de algum lugar, tá certo? Me foi dada a informação de que essa energia total é de 5.000 joules. E a minha pergunta é, qual é o rendimento? Bem, o rendimento vai ser 1000 joules dividido por 5.000 joules. De cara, eu vou cortar essas unidades aqui, tá certo? Então, quem é o rendimento? Igual a 0,2. Por que 0,2? 1000 dividido por 5.000. Ocorre, pessoal, que 0,2 é a mesma coisa que 20 sobre 100. Por isso que a gente vai dar em porcentagem. O que é 20 sobre 100? É 20%. E o que é 20%? É 20 sobre 100. Então está aqui o meu rendimento, neste exemplo, é de 20%, que é um valor que vai aparecer nos nossos exercícios, porque em algumas fontes citam em torno deste rendimento de 20% para atividades físicas no corpo humano. Exemplo. Uma pessoa de massa 70 kg sobe alguns degraus, deixa eu apagar o riscado aí, sobe alguns degraus em uma escada com velocidade constante, de forma que apresenta um deslocamento vertical de 1,5 metros. Então, o sujeito tem 70 quilos, subiu as escadas, não estou preocupado com essa distância, estou focando em quê? No deslocamento vertical de 1,5 metros, tá certo? Eu tenho aqui o meu NR, que é o meu nível de referência. Então, em relação a esse nível de referência, esse corpo, e essa pessoa aqui não tem energia potencial gravitacional. Após subir as escadas, ela tem uma energia potencial gravitacional associada à sua massa e a essa altura de 1,5 metros, considerando aqui a gente sempre utiliza o campo gravitacional como 10 newtons por quilograma. Então, o trabalho útil realizado por sua estrutura muscular é equivalente ao produto do seu peso pelo seu deslocamento vertical, tá certo? Essa foi a energia potencial gravitacional que esse corpo ganhou ao longo deste processo. Então, eu vou considerar que o trabalho útil é exatamente o mgh, força-peso, vezes o deslocamento vertical, já que a força-peso é uma força conservativa, não depende da trajetória. Quem seria o rendimento, pessoal? O rendimento é trabalho útil sobre energia total. Então, se eu tiver o rendimento, se for dado, se eu pegar em alguma tabela o rendimento para esse tipo de atividade física, e se eu souber calcular o trabalho útil, eu vou conseguir calcular o quê? A energia total. E a energia total vai ser o trabalho útil dividido pelo rendimento. Agora tem um detalhe quando a gente trabalha, ou quando a gente utiliza aqui no nosso conteúdo, atividade física com o ser humano. Que detalhe é esse, pessoal? É muito comum o uso da caloria. O que é caloria? É uma unidade de energia que a gente também discute em detalhes lá no curso de termodinâmica no segundo ano. Então, olha só, a gente vê isso aqui o dia todo. Eu vou considerar aqui diversos tipos de alimentos, 100 gramas de diversos tipos de alimentos. O chocolate ou leite,
ele disponibiliza 540 quilocalorias. Mas o que é quilocaloria? Unidade de energia. A gente vai já fazer a conversão para joule. Mas enquanto o chocolate ao leite disponibiliza 540 quilocalorias a cada 100 gramas, uma banana grande de 100 gramas vai disponibilizar 87 quilocalorias. Então veja que 100 gramas de banana libera menos energia do que 100 gramas de chocolate ao leite. Se for abacaxi, o abacaxi é 48 quilocalorias por 100 gramas. Ele é bem docinho, mas tem muita água. Óleo, azeite, pessoal, chega aqui a 884 quilocalorias por 100 gramas. Batata frita industrializada, em torno de 543 quilocalorias por 100 gramas. Esses dados vêm da tabela TACO, que é produzida pela Unicamp, eu uso para compor minha dieta. Então aqui só um exemplo, tá certo? Uma imagem ilustrativa sobre o que seria uma alimentação saudável, o que seria uma alimentação que não é saudável. Vamos em frente. Então, 1 quilocaloria, pessoal, corresponde à mesma quantidade de energia que 4,18 kJ. Tá? Lembrando que esse K é um multiplicador de 1000, a gente já viu. Então aqui eu tenho 1000 calorias e aqui eu tenho... Então aqui eu tenho 1 quilo... Merda. Muito bem. Então a energia em quilocaloria pode ser calculada como sendo a energia em quilojoules dividido por 4,18. É uma regra de 3 simples, tá certo? Então, se eu conseguir calcular a energia em quilojoules, basta dividir por 4,18 e eu tenho a energia em quilocalorias. Lembrando que 1 quilocaloria é 1000 calorias e 1 quilojoule é 1000 joules. Lembre-se de fazer um resumo, anotar as fórmulas, resolva os exercícios digitais de aprendizagem, já tem a listinha com resolução no papel.